Boa noite. Gente, que saudade, não tivemos live semana passada, mas hoje estou aqui para a gente iniciar a nossa live. E o assunto de hoje é um assunto interessante pra caramba, é desenvolver a autoconfiança. Vou escrever assim para ficar mais fácil um pouquinho. Vamos chegando, esperar o Instagram. Ai, não tô conseguindo fixar, gente. Ai, que saco. Vai começar aquela... Ah, agora vai. Pronto, fixado. Que bom que vocês estão chegando. Vamos chegando pra gente já iniciar o assunto de hoje, que é falar sobre autoconfiança. Vocês sugeriram isso nos stories e eu acho um assunto fundamental. Como vários que a gente conversa por aqui. Boa noite, Silvana. É Silvana? É. Queria ficar sem óculos, mas como hoje eu atendi o dia inteiro de óculos, quando eu tiro o óculos eu fico cega, então não tem jeito. É o que temos para hoje. Esperar só um minutinho, como é que vocês estão? O Instagram tá entregando muito pouco, então tem esse aviãozinho aqui do lado, convidem aí as pessoas para participarem da nossa live, pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante e que impacta tanto a nossa vida diariamente. O quanto que a falta de autoconfiança atrapalha a nossa rotina. Deixa eu só ver a hora para eu ficar ligada aqui pra gente não passar muito. 8h01, eu fui muito pontual, pontualidade britânica. Amanhã eu vou acordar cedo para trabalhar, que amanhã eu tenho que estar cedo no trabalho, então hoje vamos ver se eu consigo encerrar um pouquinho antes das 9, para não me atrasar muito. Aquele preparo interessante daquela marmita infeliz. Quem me segue aqui sabe que eu tenho que fazer a marmita para o dia seguinte no trabalho. Mas vamos lá, né, gente? Faz parte. Bom, eu acho que a gente pode já iniciar o nosso assunto para quem já está aqui poder participar e depois, quando tiver salva lá no YouTube, quem chegar atrasado pode pegar o assunto lá. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouco sobre autoconfiança. Né? Primeira coisa, o que é a tal da autoconfiança? Eu acho importante a gente definir os conceitos para igualar aqui sobre o que a gente está falando. A autoconfiança é essa autopercepção, né? A forma como eu percebo a minha capacidade em lidar com os desafios da vida, com as questões que surgem, a minha capacidade de enfrentamento. Isso compõe a autoestima, né? Não é igual à autoestima, não são sinônimos, né? A autoconfiança, ela é uma parte da autoestima, mas a autoestima ela é maior do que isso. Mas a autoconfiança é uma perna que eu acho super importante aqui da gente trazer, porque a autoconfiança baixa, né, quando eu não acredito na minha capacidade, isso alimenta o meu estado de ansiedade, isso aumenta a minha insegurança. Como assim? Se, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma baixa... Oi, Vanusa! Tenho uma baixa autoconfiança e amanhã eu vou participar de uma entrevista de emprego, ou vou participar de uma palestra, ou eu vou experimentar um primeiro encontro com alguém que eu tô querendo sair. Se eu tenho uma baixa autoconfiança, eu vou ficar muito insegura, porque eu vou achar que eu não vou dar conta, que eu não vou desempenhar um bom papel naquilo que eu tô me propondo a fazer. Eu vou começar, e isso vai naturalmente me gerar ansiedade. Se eu tenho que me colocar numa situação onde eu não me sinto segura de estar realizando aquilo que eu preciso realizar, isso vai me gerar muito mais ansiedade. Então olha como as coisas estão juntas, né? Autoconfiança, insegurança, autoestima, ansiedade. A gente separa alguns conceitos aqui didaticamente para vocês entenderem melhor e para a gente poder aprofundar um pouquinho num recorte. Mas isso é um recorte, não quer dizer que essas coisas estejam desmembradas do todo, tá? Então entendam, né, que a importância da autoconfiança é o quanto que isso impede a gente de avançar na vida. Né? A baixa autoconfiança, ela impacta, né? Se eu não acredito que eu sou capaz de realizar determinada coisa, se eu sou dominada pelo meu medo, né, de ser um fracasso, de falhar, de não dar conta,
eu vou boicotar as minhas possibilidades de crescimento, seja profissional, né? Se eu tenho uma autoconfiança baixa, eu não vou me arriscar, eu não vou me propor a fazer alguma coisa com medo de não dar conta. Ou se eu vou iniciar uma relação, como que eu vou iniciar, né? Eu vou achar que, não sei, eu não sou uma pessoa tão bonita, eu não sou uma pessoa tão divertida, eu não sou tão inteligente. Aí a gente começa a colocar em questão, e aí por isso a relação com a autoestima, e aí a gente não se arrisca. Né? A gente acaba não indo fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, hoje, mais do que eu tô trazendo para vocês o cenário, para vocês entenderem um pouco o que é autoconfiança e qual é o impacto da baixa autoconfiança na nossa vida, nas nossas escolhas e no nosso crescimento pessoal e no nosso aproveitamento da vida de maneira geral. Para a gente entrar num assunto interessante, como desenvolver a tal da autoconfiança? Se você percebe que tem uma baixa autoconfiança, que você se sente muitas vezes, e eu vou dizer muitas vezes por quê? Porque eventualmente a gente fica com uma autoconfiança abalada por alguma situação, sei lá, tomei um pé na bunda, eu, sei lá, perdi um emprego, fui demitida, passei por alguma situação, eu posso ficar pontualmente com uma autoconfiança baixa, claro. Mas se isso acontece o tempo todo e eu percebo que isso boicota as minhas chances de crescimento ou de viver de uma maneira mais feliz, boa noite, Roseli. Então, é um alerta. Então, eu preciso entender de que forma que eu posso desenvolver a autoconfiança. Então, a gente quando tem uma baixa autoconfiança, a gente forma uma imagem sobre a gente mesmo, que a gente associa aí alguns episódios, algumas vivências, algumas experiências que a gente teve ao longo da vida. Normalmente, a pessoa que é mais baixa na autoconfiança, ela vai ter a memória mais clara dos fracassos, entre aspas, daquelas vivências que ela teve que não foram bem sucedidas. É mais fácil a gente contabilizar os nossos fracassos, é mais fácil não, é mais frequente a gente ficar contabilizando fracasso do que contar as nossas pequenas vitórias. Fizemos uma live sobre isso. Quem não viu, veja, né, qual é a importância da gente comemorar as pequenas vitórias. E tem relação, inclusive, com a autoconfiança. Quando eu tô com a minha autoconfiança baixa, e aí eu já vou para a dica número 1 de como desenvolver a autoconfiança, é a gente pensar e perceber e valorizar as nossas pequenas conquistas diárias. Muitas vezes eu tenho uma baixa autoconfiança e eu só foco naquelas situações em que eu não consegui executar alguma coisa, em que eu deixei de fazer alguma coisa por medo, enfim. E aí quando eu começo a olhar pelo outro ângulo, né, que eu começo a ver as pequenas vitórias, e pequenas vitórias nesse caso da autoconfiança são pequenas vitórias mesmo, né? Por exemplo, eu posso contar como vitória, se eu sou uma pessoa com uma baixa autoconfiança, o fato de eu ter apresentado um trabalho, né, publicamente, seja numa empresa, seja numa reunião, ou numa escola, numa faculdade. Isso já pode ser contabilizado como vitória, uma pequena vitória, porém não de grão em grão a galinha enche o papo. Então a gente precisa mostrar pra gente mesmo, né? Nosso cérebro começa a entender de que a gente é capaz de pequenas vitórias, e isso vai fortalecer, vai ajudar, vai contribuir no fortalecimento da autoconfiança. Quando a gente percebe que a nossa vida, apesar da gente achar que só foi derrota, e a gente olha de pertinho e fala, não, aquela vez eu fui e abordei alguém que eu estava querendo conhecer e deu tudo certo. Então isso já é um motivo para ser contabilizado. Isso é muito importante, porque a gente começa a construir memórias e começa a construir uma autoimagem diferente. A gente começa a perceber, né, que na verdade eu só contabilizava as minhas derrotas, mas eu tenho muitas pequenas vitórias ao longo da vida. Isso é bem relevante, até falando de neurociência. Deixa eu ver. Gente, eu anotei hoje porque é muita informação e eu não quero perder. Eu quero colocar de maneira bem didática para vocês entenderem. Uma outra questão que a gente tem que trazer aqui, uma outra
um outro olhar que a gente tem é que quando a gente tem uma autoconfiança baixa, a gente se compara muito com o outro. E normalmente a gente se compara de uma maneira muito negativa, né? Eu projeto no outro, eu olho outra pessoa, vamos supor. Ai, gente, desculpa. Eu tenho receio de falar em público. E aí eu vejo uma pessoa que fala bem em público e começo a achar que aquela pessoa é incrível, que ela fala muito bem em público, que ela é muito feliz, que ela é muito bem realizada na vida dela, que ela praticamente não tem problemas. A gente projeta uma imagem que está muito além do que aquela pessoa está mostrando. Uma coisa é a habilidade de falar em público, outra coisa é todo o pacote que a gente agrega e coloca essa pessoa num pedestal, né? Como se ela fosse muito melhor do que eu em todos os aspectos. Então essas comparações, elas são sempre muito ingratas, porque a gente compara o nosso ponto fraco com o ponto forte do outro, né? Porque quando eu tenho um ponto fraco com relação a alguma coisa, eu vou sempre observar a pessoa que tem aquilo como uma potencialidade dela. E aí eu começo a achar que ela é muito melhor do que eu em vários aspectos. Pois é, Silvana, precisava beber uma água, mas eu tô longe da cozinha. E eu tô sem as... Cadê? Produção? Cadê minha água, produção? Cadê minha produção? Eu mereço uma produção. Mas, gente, voltando à vida real aqui. Então, isso é importante a gente pensar primeiro, né? Entender, contextualizar as coisas, né? Uma coisa é uma habilidade específica que aquela pessoa tem, outra coisa é eu achar que aquela pessoa é incrível em tudo por conta de um aspecto que eu peguei dela. E aí isso também começa a gente começa a perceber que, enfim, todos nós somos humanos, né? Não dá pra gente achar que aquela pessoa é muito melhor do que eu porque ela tem um aspecto que talvez tenha desenvolvido mais do que eu. Então a questão da comparação é a gente parar de se comparar, né? Uma das formas da gente fortalecer nossa autoconfiança é parar da gente se comparar com outra pessoa que tem lá os desafios dela que a gente não sabe quais são, tem lá a vida dela que a gente não sabe qual é, porque é só um recorte e o resto eu projeto em cima dela, eu fantasio, da mesma forma que vocês fantasiam sobre mim. Devem achar que eu não sou só uma boa psicóloga, modéstia à parte, mas vocês devem achar que, nossa, ela é... Vocês começam a imaginar um monte de coisa. Eu acho tão engraçado, porque às vezes vocês mandam pra mim coisas do tipo, ah, minha produção trouxe água, produção trouxe água. Minha filha escutou lá da cozinha e me trouxe água. Mas voltando aqui, vocês acabam projetando em mim uma série de características que eu nem tenho. E eu acho isso muito engraçado. Já aconteceu de uma pessoa falar pra mim, oi, Irlan, que bom você aqui. Já aconteceu de uma pessoa falar pra mim, ah, mas você é muito calma, a gente logo vê que você é muito calma. Gente... Eu sou qualquer coisa nessa vida, menos calma. Eu sou extremamente agitada. Então eu acho super engraçado como vocês formam uma imagem a partir de um recorte. Como eu sou psicóloga, muitas vezes eu trago palavras de acolhimento, eu busco acalmá-los muitas vezes com algumas coisas, vocês já começam a colocar para mim, pintar uma imagem sobre mim, né, que vai além daquilo que eu estou mostrando. Vocês projetam, isso a gente faz na vida, né, com tudo. Então a gente tem que contextualizar um pouco essa coisa da comparação para a gente não se colocar em desvantagem o tempo todo. Roseli, minha filha faz muito isso, enaltece os outros e se coloca para baixo. Pois é, Roseli, isso é muito triste. E esse mundo de internet acaba propiciando que isso fique cada vez mais, né? Não que comparação existe desde que o mundo é mundo. Nós vivemos em sociedade e é natural que a gente tome alguns parâmetros e se compare de alguma forma. Porém, o problema não é a gente se comparar. O problema é a gente achar que está sempre abaixo, inferior. Né? E isso é muito nocivo, né? Às vezes a gente se compara, mas a gente se inspira também. E isso é um outro aspecto, né? A comparação, ela tá dada, né? Na sociedade, somos humanos, a gente está ali, a gente se compara, mas tem que tomar um certo cuidado para isso não ser uma régua mentirosa, né? Eu me comparo tomando parâmetros que são fantasiosos da minha parte, tá? E aí uma outra coisa importante, aproveitando sobre isso, uma outra coisa que a gente erradamente
pensa, ou erroneamente pensa, é que a pessoa autoconfiante, ela não tem medo. Eu queria ser corajosa, eu queria ser como a Adriana, que não tem medo de não sei de quê. Ou eu queria ser igual fulano, que nunca tem medo. A gente acha que a pessoa é um super-herói, né? Que ela é assim acima de qualquer coisa. E não é isso, gente. A pessoa que tem boa autoconfiança também tem inseguranças e medos. A pessoa que não tem medo nenhum, ela é irresponsável, ela vive num risco exacerbado, né? A gente ter medo, o medo ele vai ser norteador de algumas coisas. O medo ele é protetivo. Então, ter medo faz parte até para as pessoas autoconfiantes. Eu considero que eu sou uma pessoa autoconfiante. Eu tenho uma boa autoconfiança, eu já falei para vocês, eu não tenho muita questão com autoestima. Tá tudo ok para mim, de maneira geral. Mas isso não quer dizer que eu não tenha receio, que eu não me sinta insegura diante de uma situação nova. Claro que eu me sinto. É claro que quando eu vou fazer alguma coisa que é uma coisa que um terreno desconhecido, eu vou ficar insegura, eu vou ter os meus medos, eu vou ter aquela insônia pré-evento de alguma coisa. Isso faz parte. A diferença é que o medo, ele é protetivo no sentido de, por exemplo, vou fazer uma palestra num lugar que eu não conheço. Eu vou ficar tensa um pouco, vai bater aquele friozinho na barriga, aquela insegurança. Eu vou fazer o quê? Eu vou me preparar. Então, para isso, o medo é importante, a ansiedade é importante. Isso me faz me preparar para o evento que está vindo. Quando é excessiva essa ansiedade, esse medo, eu me paraliso. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo ir, eu não consigo fazer, eu não consigo me preparar. E aí eu vou ser um fracasso. E aquilo vai me tomando e eu não consigo agir. Então esse é o momento onde as coisas saem da normalidade, né? Porque o medo faz parte da existência, né? A gente tem que ter um medo. O medo ele é protetivo e faz parte. Então não espere você não ter medo para agir. Eu vou ter uma boa autoconfiança quando eu estiver completamente segura e sem medo para realizar as coisas. Isso não vai acontecer. Tá com medo? Vai com medo mesmo. A pessoa autoconfiante, ela consegue ter força para enfrentar os medos dela. Não é dizer que ela não tenha medo. Ela tem, mas ela vai com medo. Então isso também é uma coisa importante da gente pensar, porque muitas vezes a gente pensa, não, mas eu sou muito insegura, eu sou muito medrosa, eu nunca vou conseguir. Gente, a autoconfiança, ela é uma coisa... Boa noite, Maria. É uma coisa treinável, a gente desenvolve. Ninguém nasce completamente seguro, né? Nasci assim brilhante, eu estreiei, eu não nasci, né? Eu já nasci pronta. Não é assim, né? A gente vai, a partir das vivências que a gente vai tendo, das relações familiares que a gente vai estabelecendo, da imagem que o outro tem sobre mim, da imagem que eu passo a construir de mim, é que a gente vai construindo uma autoestima e uma autoconfiança. Quando isso não se desenvolve da maneira adequada, por N situações, a gente pode, a qualquer tempo na vida, desenvolver, né? A autoconfiança baixa não é um diagnóstico, né? Não é uma coisa que assim, olha, você está fadada a viver assim o resto da sua vida. De jeito nenhum. Com essas coisas que eu estou dizendo, é importante para a gente começar a entender que é possível, sim, desenvolver a autoconfiança. É uma amargura sem limites. Sim, Silvana, é uma coisa que gera muito sofrimento. Com certeza gera muito sofrimento. E aí uma outra forma também que eu acho muito importante da gente pensar, e aí vale para todos nós, muitas vezes a gente tem uma autoconfiança baixa porque, de fato, a gente não está preparado para lidar com determinada situação, né? Não tem preparo nenhum, do tipo, eu sou demandada a fazer alguma coisa que eu não estou pronta, que eu não tenho capacidade técnica até, muitas vezes, de resolver, por exemplo, numa situação de trabalho, né? Às vezes eu tenho uma autoconfiança baixa, e isso é importante para a gente conversar, mas às vezes eu, de fato, estou me colocando numa posição de muita mediocridade. Isso eu falo com vocês, né? De repente eu não me esforço para ser uma pessoa boa em nada, e aí eu não me torno boa em nada, e aí eu tenho uma autoconfiança baixa. Mas aí é uma visão quase que realista da vida. Como que eu faço para melhorar isso? Eu preciso investir
no meu desenvolvimento pessoal. Eu preciso me tornar essa pessoa interessante. Essa interessante não é para o outro, é para a vida, para a sociedade, para mim mesma, né? Eu vou me admirar se eu percebo que eu estou investindo no meu crescimento, né? Uma coisa é, por exemplo, frequentar a escola. Outra coisa é estudar efetivamente. Outra coisa é você frequentar uma faculdade. Outra coisa é você dar o seu melhor na faculdade. Uma coisa é você ir para o emprego todo dia, cumprir padrão, né? Bater o cartão. Outra coisa é você buscar a tua melhor performance. Então, muitas vezes a gente tem uma autoconfiança baixa, mas a gente vai perceber na nossa história o que eu fiz para desenvolver minha autoconfiança, para me desenvolver pessoalmente, né? Para me desenvolver intelectualmente, para me desenvolver como pessoa. Eu sou uma pessoa que busco me relacionar com pessoas diferentes, eu sou uma pessoa que lê, eu sou uma pessoa que se interessa pelo mundo, pelas notícias, pelas coisas, pela natureza, interesses variados, né? Eu sou uma pessoa que olha para fora. Isso é muito importante também. Muitas vezes a gente se coloca muito como coitadinha, né? Nossa, mas eu sou tão fraquinha. Tá, ok, mas assim, ao longo da tua história, quais foram as coisas que você veio fazendo para você se desenvolver enquanto pessoa? Porque ninguém nasce pronto não, gente. É claro que tem pessoas que têm mais habilidade aqui ou ali e tal, isso aí é da vida, né? Mas qual é a sua habilidade? Alguma você tem, todos temos. Boa noite, Eliane. Então é uma coisa da gente pensar, né? Reflitam sobre isso. Eu sei que às vezes é difícil, né? Porque é meio duro quando a gente fala, né? Mas é realista. A gente precisa entender, né? Se essa baixa autoconfiança, ela reflete de fato uma realidade. Eu sou uma pessoa que não desenvolveu muitos potenciais, né? Eu de fato acabei não desenvolvendo nada. E é claro que é sempre tempo da gente mudar. Né? É por isso que estamos aqui. É a gente poder olhar para isso e falar, bom, tá faltando aqui eu dar uma melhorada. A gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo banal, assim, eu trabalho na Polícia Militar, eu acho que todo mundo que me segue sabe disso, e eu sempre fui psicóloga clínica, sempre atendi pacientes a vida inteira. E aí, em 2013, eu fui transferida dentro da polícia para a unidade de avaliação psicológica, que é uma outra especialidade dentro da psicologia que eu não tinha conhecimento. E eu fiquei como? Insegura. Falei, gente, eu vou avaliar, usar testes, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz. Nesses, sei lá, na época, 10 anos, 12 de formada. Como que eu vou dar conta disso? Eu fui fazer o quê? Ao invés de ficar com uma autoconfiança baixa, ai meu Deus, insegura, né? Uma psicóloga, eu tô ali definindo vidas, né? Candidatos que fazem concursos, de repente uma avaliação mal feita e aquilo. Ao invés de eu ficar me sentindo para baixo e não fazer nada, eu fui estudar, eu fui me preparar, eu fui fazer uma especialização em avaliação psicológica, eu fui desenvolver essa minha capacidade de uma maneira a me sentir mais segura na execução daquilo que eu precisava fazer. Então, é isso, né? Mas eu já tinha uma trajetória, já tinha uma trajetória profissional, eu poderia, né, assim, eu nunca vou estar... Até hoje, gente, de vez em quando eu me deparo com situações que, nossa, nunca vi isso, vou buscar, né? A autoconfiança fica baixa, porque eu vou enfrentar uma coisa que eu não conheço. E aí, como que eu faço para me sentir melhor? Eu vou me qualificar para lidar com aquilo. Então isso é bem importante. E aí vale também a gente pensar, da gente se preparar, além dessa parte mais técnica, né, que muitas vezes a gente é demandado na vida e a gente precisa de um preparo maior, a gente também precisa se preparar emocionalmente. E de que forma a gente pode treinar a nossa mente? E isso a gente treina, tá, gente? A gente treina mesmo, né? Na terapia comportamental cognitiva eles trabalham muito essa questão do treino, do comportamento, dos pensamentos. E uma preparação mental é você ficar, vamos supor, eu vou ter um encontro com uma pessoa, eu sou uma pessoa muito tímida, conheci alguém no Happn, e aí eu marquei um encontro e vou ter que estar lá. Aí já começa a suar frio, ai meu Deus, o que eu vou falar? E se a pessoa não gostar de mim, e se ela achar que eu não sou tão bonita quanto na foto, e se kikiki, aí você cria 1000 fantasias de terror, né? Porque a mente ansiosa, ela costuma pintar cenários catastróficos. Que forma que eu tenho para diminuir isso e aumentar a minha autoconfiança, para eu chegar nesse encontro me sentindo mais segura? Eu posso treinar a minha mente pensando de que forma, o que pode acontecer,
Onde que eu vou encontrar? Ah, vai ser num restaurante tal? Que prato que eu posso pedir? Eu começo a preparar a minha mente para lidar com aquilo de alguma forma. E se a pessoa me perguntar isso, o que será que eu posso responder? Você vai simulando uma situação mentalmente, porque o nosso cérebro ele não faz muita diferença entre o que é simulação, imaginação e o que é real, né? Vídeo aqueles óculos 3D de simulação. Quem já usou aqueles joguinhos virtuais de shopping que você bota o negócio, parece que você tá numa montanha russa, sobe, desce, você só tá sentada, né? A realidade virtual, ela é uma realidade para nossa mente. Então você fica ali simulando situações porque parece que você tá vivendo aquilo. Frio no estômago, sobe, desce, você tá ali morrendo e tá sentada. Então, quando a gente simula situações, a nossa mente, nosso cérebro vai entender que eu tô experimentando aquilo. E aí, quando eu tô de fato na situação, eu fico mais confortável. A tendência é que eu consiga fazer aquilo que foi treinado de alguma forma, claro, né, gente? Um treino que não é um robô, né? Você não vai chegar lá e ficar fazendo um questionário, né? Não é isso, mas que você possa se preparar emocionalmente e aí aquela situação deixa de ser tão nova e aí a tua ansiedade tende a diminuir. Então essa também é uma forma, né? Eu posso me preparar pensando nessa preparação, além da preparação técnica, né, como eu vinha falando, da qualificação para as coisas, essa preparação mental, que eu posso ficar pensando, e se a pessoa perguntar isso, eu posso responder aquilo, qual é o pior cenário que pode acontecer, onde que eu posso me sentar, de que forma que eu posso me comportar, que roupa que eu vou vestir. Você vai ali simulando situações. Inclusive, quando você está numa reunião de trabalho e é uma pessoa extremamente tímida e tem que expor um trabalho, aí você tem recursos de PowerPoint, né, que ali você apoia uma imagem, que aquilo te ajuda, e você treina em casa, treina o tempo, treina a forma que você vai falar, porque na hora que você chega para falar, você fica com uma situação um pouco mais controlada, emocionalmente falando, tá? Uma outra forma da gente... Vocês estão anotando, né? Depois, quem não anotar, vai lá, corre no YouTube, assistir tudo de novo, ó, pega um caderno e anota, porque isso são dicas valiosas, tá? Isso é real. E aí, como eu sempre falo para vocês, a mudança na vida a gente precisa, não é só na mente, a gente tem que partir para a ação. A mudança, ela começa no pensamento, mas ela se efetiva na ação. Então, isso tudo que eu estou trazendo para vocês só vai ter alguma importância, alguma relevância na vida de vocês se vocês praticarem. Então, anotem depois, né? Da próxima vez eu vou falar, gente, pega aí caderno e caneta e vamos começar a live, tipo aula. Porque isso que eu estou trazendo para vocês são informações muito importantes, que a gente trabalha muitas vezes em terapia e eu estou trazendo para vocês bastante conhecimento para que isso seja útil. E só vai ser útil se vocês efetivamente fizerem, tá? E aí, já iniciando, tendo relação com isso, uma outra dica... Ai, gente, essa minha unha tá horrorosa, não tá combinando, mas tudo bem. Eu vou fazer sexta-feira, se Deus quiser. Uma outra dica que já tem a ver com esse treino da autoconfiança é você viver novas experiências. Gente, eu falo isso muito pra vocês. Que a gente precisa viver, a gente precisa experimentar. Como que eu posso saber se a escolha que eu fiz é a melhor escolha? Indo lá e fazendo. Eu tenho que ver se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Faz, e aí você vai ver. A gente não tem como saber previamente se aquela escolha foi a melhor. Eu só vou saber fazendo a escolha, vivendo aquilo, né? Eu escolho fazer aquilo, vou lá e executo, e aí eu vou ver se deu certo ou não. É a única forma que eu tenho para avaliar. Então pensem nisso, né? De que forma que eu posso desenvolver essa segurança maior e essa autoconfiança. Indo lá e fazendo, né? A gente vai e faz. Eu vou lá e resolvo, eu vou lá e experimento. Eu vou preparando o meu músculo da autoconfiança. É igual academia, né? A gente malha na academia. E aí, se você ficar eternamente pegando o mesmo peso ou eternamente repetindo o mesmo exercício, vai chegar um momento que isso não vai desenvolver. Você precisa buscar novos desafios, fazer novas coisas, para você desenvolvendo essa capacidade, né? Seja na atividade física, seja na atividade mental, seja no comportamento, a gente precisa, para desenvolver uma autoconfiança, eu preciso viver, agir, me arriscar,
me lançar, experimentar. Eu não vou aprender a desenvolver minha autoconfiança só aqui, ó. Ouviu a live e já saiu perfeita. Agora que a Adriana falou, mudou minha vida. Não é assim, quem dera fosse. Então, assim, tudo isso que eu trago para vocês de informações e de orientações são orientações muito valiosas, desde que vocês coloquem em prática. Se vocês começarem a pensar, não, acabou, né? Eu preciso mudar. Eu tô desconfortável dessa forma que eu estou, né? A baixa autoconfiança já me impediu de viver novas experiências, porque eu fiquei com medo, que eu fiquei com receio, eu fico insegura, eu não consigo ir. Então, como que eu faço para vencer isso? Indo, fazendo, se arriscando, buscando. Quando você vê que mesmo se der errado, você não vai morrer daquilo, aquilo não é o fim do mundo, que faz parte da natureza da gente experimentar coisas, muitas dão certo, outras não dão tanto. É isso, é colocar em prática, Silvana, exatamente. E aí uma outra questão, já colocando, aproveitando essa questão das falhas, é pensar que errar é humano. Isso nos torna humano, né? Então, assim, aceita os seus pontos fracos, as suas fragilidades, a sua vulnerabilidade. A gente precisa aceitar e acolher. Bom, eu tenho isso fraco, né? Eu preciso aceitar que eu tenho essa dificuldade para poder vencer a dificuldade. Eu não posso negar e fingir que ela não existe, né? Eu não posso achar que eu só vou ser aceita ou eu só vou executar determinada coisa o dia que eu estiver perfeita, porque isso nunca vai acontecer. O dia que eu tiver sem medo nenhum, isso nunca vai acontecer. Então, pensar de que forma que eu posso... É uma coisa interessante até de vocês entenderem. Os super-heróis todos, né, que a gente vê na televisão, por que eles fazem tanto sucesso? Porque todos eles têm algum ponto fraco. Não tem um super-herói que seja imbatível, né? O super-homem tem a criptonita, o Homem-Aranha tem lá as questões dele de insegurança, ele é até um adolescente, né, no filme. Que eu mais gosto dele era um adolescente. Então, assim, todo super-herói tem os seus medos, suas inseguranças, seus pontos fracos, sua vulnerabilidade. Isso humaniza o super-herói e faz a gente se conectar com ele de alguma forma. Então, não ache que você precisa ser um robô para você ser bem vista por outras pessoas. Não ache que você tem que ser uma pessoa sem erros, sem defeitos, sem falhas. Eu só vou ser, né, bem vista se eu for perfeita. Isso é uma grande bobagem. A gente se conecta com pessoas reais. E pessoas reais, elas têm falhas, elas têm fragilidades, elas têm dificuldades, isso tá na vida. Então, por exemplo, você vai num primeiro encontro, se você vai num primeiro encontro com uma pessoa e a pessoa fica lá só enaltecendo as vitórias, a pessoa maravilhosa que ela é, né, falando de todas as conquistas, você vai olhar e vai, oi Marcela, tudo bem? Você vai olhar aquilo e vai falar o quê? Tipo, porra, cara chato, né? Assim, só fala... Tipo, é uma coisa estranha, né? Não é confortável você estar diante de uma pessoa assim, tão perfeita. É legal quando a pessoa conta algumas vitórias e conta também algumas derrotas, né? Do tipo, ah, não, porque isso, hoje eu tô assim assado, mas eu já passei por determinada situação que foi muito desafiadora, ou que não sei o quê. Não uma pessoa que fique lamentando, mas que mostre que a vida não é só feita de acertos e pra ninguém é. Então, a gente colocar o perfeccionismo de lado, porque o perfeccionismo paralisa, e trabalhar isso. Aceita as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, que você vai ver que vai ser muito mais confortável para você e vai ser muito mais possível desenvolver tua autoconfiança. Né? Isso são questões extremamente relevantes, da gente entender quais são... as formas de maneira prática. Isso que eu estou trazendo para vocês são questões práticas, formas práticas da gente desenvolver. Oi, tá, Dri, eu desenho muita coisa na cabeça, achando que vai acontecer daquele jeito. No final dá tudo certo, não é nada que achei que seria. Isso me machuca muito. Sim, tá, esse é o problema, né? Quando você fica antecipando de maneira catastrófica, né? Peraí. No caso, você ficou fantasiando que seria ruim ou você achava que ia ser bom? Não entendi aqui. Você desenha muita coisa na cabeça achando que vai acontecer daquele jeito e no final dá tudo certo? Não é nada que achei que seria. Dá tudo certo? Tenta me esclarecer melhor, tá? Só pra eu entender o que você tá dizendo. Se você pensa numa coisa ruim, chega na hora de dar tudo certo.
Ou é o contrário, você ficou imaginando todo um cenário e chegou na hora deu tudo errado? Depois me conta aí. A ansiedade traz muito prejuízo para viver o momento. Com certeza, Marcela. Com certeza. E a ansiedade, ela alimenta, né, essa insegurança, essa autoconfiança baixa, né? Por isso que as coisas elas andam juntas, né? A gente precisa fortalecer a autoconfiança, porque quando eu tô mais autoconfiante e mais segura, a tendência é que a minha ansiedade também diminua, porque se eu tô me sentindo segura para lidar com alguma situação, a ansiedade vai ficar um pouco mais baixa. Por isso que anda tudo junto. A gente recorta, às vezes, para ser uma coisa mais didática, mas na prática as coisas estão muito presentes e juntas. Me contem aí, agora que eu já passei por isso tudo, me tragam aí um exemplo de baixa autoconfiança. Ai, peraí que o problema disso tudo é o sofrimento é organizar tudo pelo lado negativo. Pois é, Silvana, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? É claro que... E essa coisa de organizar pelo lado negativo, na verdade, é uma tentativa de controle de situações. Eu quero prever todos os cenários como uma tentativa de controlar, né? Então eu imagino que vai dar tudo errado, porque aí eu já imagino como é que eu vou me precaver, só que na verdade não existe preparação para o sofrimento. Quando o sofrimento vem, a gente sofre. Não é assim, eu me preparei para o pior, na hora que o pior veio, eu bati no peito e não caí. Gente, não. A gente se prepara, até tenta, né? Do tipo, sei lá, você tá aí, um exemplo radical, mas sei lá, você tem uma pessoa que você gosta e que tá adoecida e que você vê que tá falecendo quase. Já tá, eu vou me preparando, né? Porque você vai vendo. Gente, não tem preparo, assim, que evite a dor, né? Na hora que a pessoa falece efetivamente, você vai sofrer. Né? Não tem como. Então, ficar vendo tudo pelo lado negativo é uma tentativa que a gente tem de precaução e uma fantasia de controle. Né? Eu vou prever isso e aí eu vou me preparar para lidar com isso. Mas não tem preparo que evite 100% uma dor. Não tem. Na tentativa de controle que surgem as maniazinhas. Pois é. Eu preciso me desligar de pensar muito negativo antes de tentar. Sim. E aquilo que eu sempre falo, Silvana, não sei se você já está aqui seguindo há bastante tempo, mas eu sempre falo, tudo que a gente alimenta cresce. E pensamento negativo a gente começa a alimentar, e aí aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco você está aterrorizada por coisas que só existem na tua cabeça, não são coisas reais de fato. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? É claro que a gente... gera uma expectativa diante de situações, às vezes dá medo diante de outras situações, isso gera um quadro, mas tem que tomar cuidado para não deixar que isso domine a tua vida, né? Porque a pessoa ansiosa, ela acaba sendo... ela sabe qual é a diferença da pessoa que tenta, de repente, sei lá, ter um plano B? Às vezes a gente tem que ter um plano B, né? Eu vou viajar. Aí se tiver sol, eu vou fazer isso. Se chover, aí eu vou pro cinema. Então eu tenho um plano B, só para não me frustrar tanto. Ok. Outra coisa é quando você não consegue nem aproveitar o que você está vivendo agora, porque você já está antecipando um problema lá na frente, e aí quando você está lá na frente, o problema está lá mais na frente ainda, e a gente fica o tempo todo, né? Não é nisso, não. Eu quero trabalhar em algo, mas já fico pensando, será que vai dar certo? E se eu não vender? Então, isso já é preparar de forma errada. Com certeza, Silvana. A gente acaba ficando... e é isso, né? Acaba ou não realizando, ou já... E, na verdade, é isso também, né? De você ficar pensando de maneira negativa... Quando você vai enfrentar alguma situação, é sempre essa tentativa de controlar, né? Tipo, e se der errado, e se não der certo, a gente quer garantias da vida, né? A vida não tem garantia não, gente. A vida não tem uma garantia tão grande assim, não. Gisele, comente um pouco sobre validar pensando sempre o pior para assim não sofrer. Meu marido age assim e sofre com isso. Tá vendo que estratégia furada? A gente, para não sofrer, a gente fica o tempo todo pensando o pior, mas isso já é um sofrimento. Olha que estratégia ruim. É nesse sentido, assim, não adianta. Primeiro que não tem como a gente ficar... o fato da gente se preparar para o pior não evita que a gente sofra. E sabe uma coisa que eu tenho falado com frequência e vou falar também? A gente precisa naturalizar algumas dores e sofrimentos na vida. A gente tem que parar de ter medo de sofrer.
O Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, ele fala da tríade trágica na vida, que é ter culpa, passar por sofrimento e a morte. São 3 situações trágicas da vida que a gente não escapa, né? Então, o sofrimento, ele é da existência humana. Então, a gente, entendendo que uma dose de dor faz parte da vida, a gente passa a não ter medo de ter dor. O dia que eu passar por, né, quando a gente passa por uma dor, é pensar, bom, essa é a cota que me cabe, né? Todo mundo passa por dor, não existe. E a gente sobrevive a ela, né? Eu acho que as pessoas que ficam com muito assim, é um medo de sofrer, e se tudo der errado, a gente não morre se tudo der errado, né? Assim, na maior parte das vezes, a gente junta os caquinhos e segue adiante. Então, pensar dessa forma, entender que o sofrimento ele faz parte da existência. Eu não vou morrer se eu sofrer. Ah, e se meu marido me deixar, eu vou morrer? Não vou morrer, não vou morrer. Ninguém morre por isso, né? A gente pode sofrer, mas ok, né? A gente tira um aprendizado daquilo, gera um sentido para aquilo na nossa existência e segue, né? Tá, eu fico pensando no que as pessoas vão achar ou falar de mim, algo que vou fazer pro meu próprio bem. Daí acabo sofrendo com tudo isso, opinião dos outros que nem aconteceram, nem sei se vai acontecer. Pois é, tá, essa coisa do julgamento do outro, né? A gente muitas vezes acha que o outro... Gente, o outro não tá nem aí pra gente, na real, né? Realmente não tá nem aí. E, na verdade, são projeções que a gente faz, né? A gente projeta no outro as nossas inseguranças, os nossos julgamentos e fica achando que é o outro que tá me julgando, quando, na verdade, eu projeto nele, né? As minhas inseguranças. Eliane, nós criamos os monstros. Silvana, horrível essa sensação, só indo mesmo, procrastinando sempre. Marcela, quando estou ansiosa demais, sempre penso na pior hipótese e vejo que assim mesmo sobreviverei. Exatamente, Marcela, é uma boa forma. Só pensar assim já é sofrer, com certeza. Adriana, boa noite, Adriana, sou nova aqui. Seja bem-vinda. Já passei por baixa autoestima a ponto de ter que alugar amigos para me fazerem companhia. Sofri. Quando me dei conta disso, pude me superar com livros de autoajuda. Livros? Autoajuda, assim, que bom, né? A terapia é uma forma também da gente trabalhar essas questões, né? Melhorar a autoestima. Gente, tem momentos da vida também que são muito marcantes e que a gente pode passar por situações pontuais de uma baixa autoestima muito grande. Por exemplo, como eu falei, tomar um pé na bunda, descobrir uma traição, ser demitida do emprego. Não tem como você passar por isso sem ter uma autoestima temporariamente abalada. Temporariamente a gente vai ficar mal, né? Tipo, caraca, você fica se sentindo assim, meu Deus, né? A questão é não ficar nisso eternamente, não eternizar esse sofrimento. É isso que eu falo pra vocês, passar por situações de dor, todos vamos passar, cada um vai ter sua dose. Fiquem satisfeitos que vai ser distribuído para todo mundo. O problema é quando a gente eterniza aquela dor, a gente não sai do buraco. Entrar no buraco a gente entra, só que tem que sair. O problema é quando a gente não sai e fica ali, ruminando, se afundando cada vez mais, né? Criando teia e não sai do lugar. Aí a gente precisa de ajuda. Ceissa, oi Ceissa. Amadurecer com as experiências, aprender é muito bom. Adriana, enfrentei um problema de frente e me superei. Parabéns. Parabéns. E se você conseguiu isso sozinha ou só com livro de autoajuda, parabéns. Nossa, é isso mesmo. Lives, Adriana, você conseguiu com lives? Legal, que bom, excelente. Isso parece que paralisa a vida, né? Paralisa. Lives diversas em enfrentar. Que bom, Adriana, é importante. É claro, todo conhecimento que a gente pode ter, é isso que eu falo do desenvolvimento pessoal. A gente pode crescer. Verdade, seguir em frente. É isso, Eliane. A gente pode crescer a partir de várias coisas, né? Às vezes um livro que a gente lê, um filme que a gente assiste, uma live que a gente segue, coisas que a gente vai buscando. E isso tem a ver com a própria pessoa. Elas buscarem o próprio crescimento é fundamental. E fazer terapia, né, gente? Fazer terapia é maravilhoso. Com certeza. Eu acho que é a ferramenta mais rica de autoconhecimento. É muito bom, de verdade. Silvana, e se olhar no espelho e nunca se sentir bem com a imagem, baixa autoestima e baixa autoconfiança andam de mãos dadas. Sim, Silvana, em alguns casos sim, né? Tem pessoas que têm baixa autoconfiança que não tem relação com tudo na vida, né? Do tipo, eu tenho uma baixa autoconfiança só no aspecto profissional, por exemplo, né? Agora, quando é uma autoestima baixa, normalmente afeta todos esses aspectos, né?
E aí tem que trabalhar, né, essa questão da própria autoimagem, né? Como que a gente pode melhorar, como é que eu posso trabalhar minha autoestima. Suas lives são maravilhosas. Que bom, Ceissa, obrigada. Tô melhorando com as coisas aqui no Instagram. Que bom, Silvana, é muito bom. Tem muito conteúdo hoje na internet, gente. Isso que eu falo também. A gente não pode mais ter desculpas, né? A gente tem hoje acesso a um mundo de informações, né? Seja no Instagram, seja no Google, seja no YouTube. Quanta coisa a gente aprende na internet de maneira gratuita. Então essa caminhada é individual, é de cada um. O que serve para um não necessariamente serve para o outro. Cada um vai usar aquilo à sua maneira. Por isso que a gente só pode evoluir na vida, crescer, né, se desenvolver, experimentando coisas, fazendo, realizando, partindo para a ação, né? Há 9 meses tive crise forte de ansiedade. Foi preciso também terapia, medicações e querer enfrentar e mudar a situação que me paralisava. Que bom, Adriana, é isso. E olha, a gente consegue. O que eu mais escuto dos meus pacientes, hoje eu escutei, meu Deus, por que eu não procurei terapia antes? Tanta coisa eu teria mudado, tanta coisa eu já teria conseguido fazer. Dri, acalma o nosso coração, maravilhosa. Ai, tá, obrigada, querida. Então a gente, e aí é o que eu já falei pra vocês, outro dia eu gravei um Reels, né, falando sobre isso, a gente se subestima, a gente acha que não vai conseguir, eu acho que eu não vou sobreviver a determinada situação, eu acho que eu não tenho forças, mas a gente tem, porque quando a situação chega a gente não tem outra escolha, a não ser lidar com elas, né. Hoje estou vivendo sem criar muitas expectativas. Que bom, é claro, e aí eu acho importante, aproveitando, Adriana, isso que você está dizendo, a gente criar expectativa faz parte também. Por exemplo, eu estou estudando para uma prova, eu crio uma expectativa de me sair bem naquilo que eu estou me preparando. Mas a expectativa ela tem que ser bem próxima da realidade. O problema é quando a gente coloca uma expectativa lá em cima. Aí o tombo é maior, né? A gente precisa adequar a nossa expectativa à realidade. O nome disso é maturidade. O que é a maturidade emocional, psicológica? É conseguir lidar com a realidade. É entender e enfrentar a realidade como ela é. E não de maneira fantasiosa, iludida, com expectativas irreais e coisas assim. Silvana, mas o que você falou no começo está gravado na mente. Eu vou ver de novo no YouTube. Que bom, Silvana. Que bom. É isso, né? E a gente precisa pensar nisso. Não se boicota, a gente se boicota, né? Eu não vou conseguir. E aí a gente tem 1000 desculpas racionais para não fazer determinada coisa, para não me arriscar. Não se boicota, né? Tenta, vai fazer alguma coisa, muda, né? A gente muda no desconforto. Às vezes a pessoa tem que estar num desconforto enorme para se mexer, né? Às vezes a gente tá ali, tá remediado, né? Quando a gente tá remediado, a gente não faz muita coisa. Às vezes é melhor ir lá no fundo do poço, dar de cara mesmo, que aí a gente entra num desconforto e fala, agora eu tenho que fazer alguma coisa, eu não tenho mais outra saída. Estou me permitindo viver com mais alegrias e equilíbrio. Maravilhoso, Adriana. E uma das coisas é viver no presente, né? A Mindfulness fala muito isso, né? A gente precisa... criança faz muito isso. Criança vive muito no presente. Isso quer dizer, as crianças hoje estão muito ansiosas também, né? Principalmente depois da pandemia. Mas de maneira geral, criança pequena, ela vive muito no agora, ela não tem noção de tempo. Você vai falar para uma criança de 3, 4 anos, porque isso vai ser no sábado. Que dia é sábado, né? A pessoa não tem muita noção do que é, né? A criança não tem essa noção temporal. Ela vive o agora, né? Tanto que a criança tem uma dificuldade em adiar coisas, né? Do tipo, não, você não vai comer esse doce agora, só mais tarde. Ela não consegue, porque ela é mais imediatista. Ela vive o momento. Então, ostra feliz não faz pérola. É isso, Marcela. Né? Quando a gente fica muito acomodado, muito confortável, a gente não se esforça. Isso é uma coisa da gente pensar dos filhos adultos que não saem da casa dos pais, né? Enquanto a gente fica ali provendo com todo conforto, por que a pessoa vai sair, né? A gente tem que incentivar de alguma forma. Ele tem que ter algum tipo de desconforto, porque senão vai arrastar a vida ali sem grande autonomia, né? Então,
Isso é verdade, né? A gente evolui no desconforto mesmo, né? Avaliem na vida de vocês, façam esse exercício, um outro exercício. Hoje eu tô toda prática, hoje eu tô toda TCC sem ser TCC. Mas um outro exercício muito legal da gente fazer, aí para ver a questão da autoimagem, para melhorar a autoconfiança, é você listar e pedir para, sei lá, 4 pessoas à sua volta, 4 ou 5 pessoas, elencarem para você as suas qualidades, 5 características positivas e 5 negativas sobre você. Gente, é muito interessante. Eu tive uma paciente que fez isso recentemente na família. Ela pediu para a família entrou na onda e todo mundo quis fazer também. E aí é uma troca que gera uma proximidade e ela ficou surpresa com algumas coisas. É muito legal fazer isso. E ajuda na autoconfiança, porque às vezes você não se percebe e aí alguém fala, nossa, você é muito assim, muito assado, aí você fica, nossa, que legal. Ou um defeito que você não achava que era um defeito e é sinalizado por várias pessoas e aí você pensa, é um ponto a desenvolver. Então isso é muito interessante para autoconhecimento, para a gente ver as nossas características e perceber, né, de que forma que as pessoas, que imagem que eu tô passando, o que as pessoas pensam sobre mim, e muitas vezes a gente acha que a nossa imagem é pior do que é de fato, enfim, é um exercício muito interessante, façam isso. Adriana, é difícil sair da zona de conforto e reagir, se der errado tudo bem, vamos refazer de outra forma, sim, e dá medo, né, Adriana, tudo que é novo assusta. Né? A gente tende... Faz isso, Marcela, no grupo da família. É muito legal. Se vocês quiserem mandar no privado para evitar conflito, né? Você lança a ideia no grupo da família e fala, quem quiser participar, manda no privado. Para não expor demais e nem influenciar. Né? Eu acho que é bacana. Tipo, você tem 4 pessoas na família. Aí cada um manda no privado. Assim, quem quiser participar, manda. Elenca aí as características. É muito legal. É muito legal mesmo. E tem gente até que se emociona, né? Do tipo, nossa, eu não imaginava. E fica bem feliz, é bem interessante. E contribui muito para o autoconhecimento e para o fortalecimento da autoconfiança. Gente, eu acho que é isso. Já conversamos demais hoje. Já trouxe... Hoje, ó, quem chegou agora, depois corre lá no YouTube, que a live vai estar lá, com caderno e caneta, porque são muitos exercícios aqui para vocês fazerem hoje. Avaliem de verdade, tentem colocar em prática. A vida se faz vivendo. Eu canso de falar isso para vocês. A vida não é feita na teoria. Não adianta a gente ficar aqui falando coisas lindas. Nossa, me comoveu. Aí você sai e continua repetindo tudo igual. Não resolve, não resolve. Obrigada, Live Mara. Obrigada a você, Marcela. Que bom que você gostou. Adriana, aprender e ouvir a falar na hora certa. Já fiz isso, foi muito produtivo. Ah, que legal, Adriana. Sim, aprender a ouvir é um grande exercício, né? Não é fácil. E falar também para muitas pessoas também não é fácil. Muito bom esse tema, Adriana, adorei. Que bom, Roseli, fico feliz. Obrigada pelas orientações, imagina, Gisele, obrigada pela generosidade. Obrigada a você, Gisele, que está sempre aqui contribuindo. Aprendemos muito, muito obrigada. Deus te abençoe grandemente. Amém, Silvana, obrigada. Gente, obrigada. Fico feliz com a participação de vocês. Fico feliz de ter sido útil, né? A vida só serve se a gente pode servir de alguma forma, né? Fico feliz de poder estar servindo vocês de alguma forma. Agora façam isso, mudem a vida de vocês, gente. Não se acomodem na dor, não diminuam. A vida, ela é curta. Quando a gente pisca, meu Deus, né? Nossa, como o tempo passa, né? Nossa, a gente só fica nesse nossa. Então, gente, exercitem a vida, porque a gente às vezes por medo, a gente não faz nada e a vida passa. E quando a gente vê, nossa, já tô com não sei quantos anos e eu não fiz metade do que eu achei que pudesse fazer. Perdi ao vivo, mas verei mais tarde. Isso aí, Duda, vai estar lá salva, tá bom? Gente, foi ótimo. Obrigada, Fernanda. Vou procurar tudo pôr em prática, Adri. Isso aí, tá? Bota em prática. É isso. Vocês... Adoro ouvir você. Beijo, beijo, Duda. Vê lá depois. Gente, obrigada, então. Foi ótimo. Eu acho que foi uma live muito produtiva. Talvez uma das mais produtivas aí dos últimos tempos. Porque muito, você não faz ideia. Que bom, Silvana. Fico muito feliz. Eu acho que a gente trouxe muito conteúdo e de maneira muito prática. Então, façam uso disso. Aproveitem não só disso, mas busquem, se informem, se orientem aí na vida e partam para viver. Porque... o tempo passa. Isso não tem como escapar.
Beijo, Ceissa, beijo, Roseli, um beijo, uma boa noite pra vocês e até semana que vem. Beijo!